Bom dia, meus amigos e amigas. Deus te abençoe. Hoje, 27 de fevereiro de 2025, quinta-feira, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. O nosso texto é o livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Isaías: Agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e diz-lhe: Acautela-te, aquieta-te, não temas, não se desanime o teu coração por causa destes dois tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Amém? O texto tem um contexto, você sabe. O profeta está profetizando para Judá, que é o reino do sul, representando aí todo Israel, está desviado de Deus, abandonou Deus, está idolatrando, adorando a todo tipo de Deus das regiões circunvizinhas, de quem estava ali, estava adorando todo tipo de Deus, tinham esquecido ao Deus de Israel, que é o Deus criador dos céus e da terra, de acordo com a Bíblia, tá certo? Vamos aqui ao texto que começa o versículo 3, dizendo assim: Disse o Senhor a Isaías: Agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá. Nome estranho, né? Esse resto volverá, ele é um significado de que ficaria um restante do povo de Israel. Tem uma pronúncia aí em hebraico que eu não sei direito, é Shear Ashub. Então isso tem o significado de que sobrará alguém de Israel, tá certo? Vão ser levados cativo, mas vai escapar alguém. E esse Isaías, ele é muito pragmático, ele coloca assim, ele tem esses nomes que ele bota nos seus filhos, que traz sempre uma referência àquilo que aconteceria com Judá, porque o profeta é levantado para mostrar aquilo que Deus espera e quer para o seu povo. Amém? Naquele contexto, Judá, no contexto de hoje, continua também sendo Israel, tem uma coisa especial para Israel com Deus, e também para quem se converte nos dias atuais. Então, essa palavra é para nós também, tá certo? Então, esse nome aí é um nome de que traz esperança, tá certo? Acais, tu vai ser levado para o cativo mesmo, com todo mundo, mas vai voltar alguém. Amém? O texto vai continuar dizendo assim: Sai ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto da cidade do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadouro. Isso é uma localidade, é um espaço limítrofe, aí está localizado em Jerusalém, e parece que fica ao sul de Jerusalém, lá onde era a água que abastecia a cidade, o aqueduto. O rei está lá, não sei se pensativo, preocupado, porque tinha tomado conhecimento que os 4 reis viriam, 3 reis viriam contra ele, tá certo? Então, o rei está lá nesse lugar, dá a impressão que meio solitário, meio pensativo. Então, Deus fala ao profeta: vai lá, que o rei está em tal lugar, aqui está dando local, próximo ao aqueduto do açude superior, tá certo? Então, isso é uma localização geográfica mesmo, porque o mundo é real e Deus fala para esse mundo que é real, tá certo? O versículo 4, ele traz 4 informações graciosas, tanto para Judá naquele contexto, como para todos nós no dia de hoje que cremos em Jesus Cristo, porque hoje quem tem a fé em Cristo é filho de Deus, tá certo? Isso é de acordo com a Bíblia. O versículo 4 vai dizer assim: E diz-lhe: Acautela-te, aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração. Ora, o profeta, ele traz uma palavra de esperança e de encorajamento a Acais, que é o rei. Se o rei estava tremendo, imagine o resto, né? Oh, glória a Jesus, me ajuda, Pai. Mas essa palavra, amado, ela serve para mim e para você hoje, porque a Bíblia é atualíssima, tá certo? Tem coisa que já aconteceu, tem coisa que ainda acontecerá, e tem coisa que
estão acontecendo, porque a Bíblia ela é contextualizada com a história de eternidade a eternidade, porque ela é a palavra de Deus, ela é atual em todos os tempos, inclusive apontando para o futuro, tá certo? Mas vamos aqui ao texto, essa orientação graciosa que o profeta traz ao rei. Ele diz: acautela-te. Acautelar é tomar precauções, é tomar medidas de provisão, assim, de algo, de se precaver, se resguardar de algo que possa acontecer, um perigo eminente, uma coisa que possa lhe trazer dano, prejuízo. E no caso o rei estava ali, meio preocupado, o profeta vai dizer: acautela-te. Ou seja, toma precauções, toma as medidas necessárias. Não tem jeito, tu vai ser levado cativo, porque quando Deus decreta, está decretado, tá certo? Mas aqui uma palavra de esperança ao rei, ter tranquilidade, acautelar-se. E depois ele diz: aquieta-te. Aquieta é tornar-se quieto mesmo, acalmar-se, tranquilizar-se, serenidade, trazer serenidade à alma, ao espírito, né? O mundo está pegando fogo, mas você se mantém sereno, certo? Quieto, não é quieto, acomodado, não, é calmo, é tornar-se quieto, acalmar-se. É nesse sentido que o profeta traz a palavra, dizendo assim: te acalma, rei. A tua preocupação não vai mudar nada, a tua angústia não vai mudar nada. Isso vale para os dias de hoje, meu querido. Você que é cristão, ou até mesmo você que não é, está aí angustiado, se volte para Jesus Cristo e tome essa palavra de Deus para você. Então, aquieta-te, te acalma, busque ter tranquilidade diante da adversidade, que é o que o rei está enfrentando. Uma adversidade, se levantando 3 reis contra ele. E aí ele vai dizer, depois de acautela e aquieta-te, vai dizer: não temas. Não temer é não ter medo mesmo, ficar apavorado, tremendo de medo. Não, eu tenho temor a Deus, tenho um temor às coisas perigosas, não vou entrar em qualquer buraco, isso é temor natural. Mas aqui não tema, é no sentido de ficar apavorado, com medo, assustado, com medo de tudo. Um negócio qualquer, uma folha cai e está apavorado. Então não temas, isso é uma palavra de segurança para o rei, para mim e para você, porque Deus ele faz isso com a gente, tá certo? Então isso traz um significado gracioso para o rei naquele contexto, porque tem esse significado de trazer ali uma palavra de segurança. É isso que Deus faz comigo, com você nessa manhã, tá certo? Portanto, acautela-te, aquieta-te, não temas, tá certo? E a quarta orientação que esse texto dá, muito graciosa, é: nem se desanime. Aí ele vai dizer: o teu coração, tá certo? Desanimar é perder o ânimo. Pessoa desanimada, né? Não tem ânimo para nada, não tem ânimo nem para comer, não tem ânimo nem para tomar banho. Se eu tenho essa experiência, se eu lhe contar, é interessante. Então, não desanime, ou seja, não perca o ânimo. Você que ouvir esse texto hoje, essa palavra hoje, amanhã, depois ou qualquer dia, se volte para Deus. O que estava acontecendo com Judá nesse contexto? Judá tinha abandonado Deus, que é o Deus de Israel, que é o Deus de Judá, e aí tinha colocado eles na terra prometida, que era Jerusalém, e eles estavam em lugar de segurança, porque estavam em Deus, mas tinham abandonado, estavam idolatrando outros deuses. Essa é a verdade. E aí vem a correção de Deus, porque Deus corrige a quem ele ama, e se ele não está lhe corrigindo, preste atenção, porque talvez não esteja gostando muito de você não, tá certo? No sentido de você ser dele. Então essas 4 situações, meu querido, nos traz uma segurança em Deus, tá certo? Então, acautele-se, olha assim, vá tendo cuidado, vá tomando as providências necessárias, mas aquiete a sua alma diante de Deus, e não ande apavorado não, confie em Deus, tá certo? E não se desanime, né? Não perca o ânimo. Amém? Desanimar, ficar sem ânimo, isso é o pior de tudo. Porque uma pessoa animada, ela dá glória a Deus até ter uma pancada na canela, que dói bastante, né? Isso parece loucura, né? Mas é assim, não desanimar, não perder o ânimo. É não perder a vontade pelas coisas, de conquistar, de viver, de se alegrar, de sorrir. Então essa palavra é atual.
o profeta vai lá, mandado por Deus, para trazer essa palavra de esperança ao coração de Acais, para que ele não fique desanimado, mas também se acautele, não temas, mas tenha esses cuidados. Você está aí meio moribundo hoje? Se volte para Jesus Cristo, que é a revelação de Deus para os dias atuais. Quem crer nele é filho de Deus, de acordo com João 3, João capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Tá certo? Então, que Deus possa te abençoar, trazer ânimo à tua alma nessa manhã, nesse dia. No dia que você ouvir essa palavra, Deus possa te abençoar. Amém? E o texto vai terminar dizendo assim: não fique com todas essas preocupações. Aí ele vai dizer: por causa desses dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Aí a Síria e Damasco, que era o Rezim, era o rei de Damasco. Então, e mais o filho de Remalias. Eu quero dar um destaque só para esse filho de Remalias, porque é interessante. Esse tição, o profeta conhecia, esse tição que está aí, não vai te queimar muito, não. Porque há um contexto onde houve ali uma vitória. Levado cativo vai ser posterior. Mas nesse momento o profeta traz uma palavra de esperança aí para o rei Acais. Tição de fogo são os 3 reis que vêm contra ele. Vem aí com raiva, com ira, querendo destruir, que é assim. O inimigo quer destruir a gente mesmo. Você que é crente sabe disso. Satanás quer destruir a sua vida, a sua alma, a sua alegria, o seu prazer em Deus, tá certo? Naquele contexto o rei estava triste porque vinha aí. Mas eu quero dar um destaque para esse filho de Remalias, que é interessante. Porque o filho de Remalias era Peca, o rei de Israel. Porque nesse contexto, já disse a você, Israel estava dividido. Reino do norte, 10 tribos, reino do sul, 2 tribos. E Remalias era o rei das 10 tribos do reino do norte. Ou seja, o mesmo povo, mas estava aí querendo brigar com o seu próprio povo, tomar, destruir Judá e Jerusalém, ali onde estava a tribo de Judá, tá certo? As 2 tribos. Então eu estou dando esse destaque para Remalias para dizer isso a você. Olha, às vezes no meio do povo de Deus vai ter gente pregando a palavra de forma errada, dizendo que é de Cristo, pregando Jesus pela metade, ensinando errado, falando um monte de mentira que a Bíblia não diz. Aqui no caso, Judá estava adorando todo tipo de imagem de escultura que os deuses, que as cidades circunvizinhas naquele contexto tinham. E o que acontece hoje? Pessoas iam adorando imagem de escultura e a pessoa religiosamente ensinando isso, que é mentira. É errado, é pecado, é danoso diante de Deus, é abominação a Deus, diz a Escritura, tá certo? Então, estou trazendo a palavra para você, dando esse destaque aqui para esse filho de Remalias, que é Peca, que era o rei do reino do sul e do reino do norte, aliás, das 10 tribos, e estava querendo destruir, se juntou com 2 outros reis que não eram nem pertencentes a Judá, nem nada, para destruir seu próprio povo. Dá para você compreender isso? Até para você ter cuidado com tantas igrejas, com tantas pregações que tem por aí, pessoas pregando por várias coisas, menos para apresentar Jesus como Senhor e Salvador? Você precisa pensar nisso, tá certo? Porque assim como foi naquele contexto para Acais, é nos dias de hoje, tá certo? Da mesma forma. As pessoas estão aí adorando todo tipo de coisa, tá certo? A festa do cão vai começar na sexta-feira. E aí tem gente aí que está lá, animado, né? Portanto, meu amado, essa palavra para você hoje, nesse dia. Que Deus possa te abençoar. Eu quero terminar, já está ficando até um pouco extenso, dizendo a você, citando Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, o 32 e o 44. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Firme na palavra de Deus, certo? Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio,
porque é mentiroso e pai da mentira. Isso aqui é o diabo. Quando uma religião prega Jesus pela metade, que não prega a convicção de salvação em Cristo plena, está mentindo, enganando você. Não crê em Cristo. Portanto, estou trazendo essa palavra para você, contextualizando, porque ela é muito atual. Se você está preocupado aí, não desanime, tá certo? Não temas, aquiete a sua alma e acautele-se. Se previna, tá certo? Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê aí uma boa quinta-feira, em nome de Jesus. Abençoe a nossa pátria, Brasil, em nome de Jesus. Amém.